Olá, queridos! É um imenso prazer estarmos novamente juntos aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes. Estava aqui na minha redinha, estudando aqui no meu computador e analisando algumas falas de alguns professores sobre essa nossa questão do nosso curso de pedagogia, de nós sermos professores, não só de pedagogia, mas de todas as disciplinas afins. E me deparo com a seguinte fala, que Piaget, Vallon e Vygotsky, eles foram os grandes causadores das nossas escolas hoje estarem aprovando os alunos, sem que eles tenham mérito para passar de tempo. A gente sabe que essa discussão, ela existe. Existe alguns professores nesse campo discutindo essas situações. Porém, a gente também tem que prestar atenção numa coisa. Claro que eu também concordo em certa parte com essa questão, porque todos esses psicólogos, todos esses estudiosos, Piaget, Vallon, Vygotsky, eles dizem que as nossas crianças, elas têm uma janela, e que se essa janela não for ocupada no tempo devido, eles podem passar por um processo de perda, de perda da cognição, de perda daquele conhecimento, e isso já é comprovado, tem muitos estudos acerca dessas situações. Porém, por outro lado, se nós pensarmos nisso também, é claro que amarraram a mão dos professores, é claro que amarraram as nossas mãos. Muitas vezes a gente está percebendo que o aluno ele não conseguiu avançar, ele não conseguiu aprender, mas o sistema escolar hoje diz, não, mas não pode reter o aluno tem que passar. E isso é muito complicado e precisa, sim, ter uma discussão muito séria acerca desta problemática que se instalou hoje na escola. Mas eu não acredito que seja culpa de Vallon, Piaget e Vygotsky. Eu sou da banda que defende esses três estudiosos, porque o que eles falam é do campo do conhecimento da criança. A criança, ela tem um momento orgânico de aprendizado, ela tem um momento psicológico de aprendizado e que nós precisamos aproveitar esses momentos. Nós precisamos, na idade certa, dar aquele conteúdo, dar aquele conhecimento, dar aquele impulso para a criança para que ela possa avançar, para que ela possa se desenvolver. Então, eu sou desta linha que acredita neste sistema orgânico, psicológico, mental, funcional das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Porém, eu também sou da corrente que não aprovo muito que nós temos que passar os nossos alunos de qualquer forma, porque o professor, de uma certa forma, ele está perdendo sim. Ele está perdendo a sua autoridade enquanto professor, de avaliar o aluno como deve ser avaliado. E isso é uma discussão que nós precisamos ampliar, que nós precisamos debater, que nós precisamos fazer valer. É o nosso papel enquanto educadores. Portanto, queridos, eu vim aqui rapidamente porque eu estava aqui assistindo o debate, eu estava aqui assistindo uma aula e aquilo ficou aqui rodando na minha cabeça, a defesa de um, a acusação do outro. Então, até peço desculpa porque eu estou aqui na minha redinha, hoje é sábado e eu estou aqui aproveitando o tempinho para dar uma olhada, eu sempre estou estudando, eu sempre estou analisando o campo da educação, porque a gente precisa disso. Mas nós precisamos, sim, fundamentar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente acredita. Eu acredito que esses três educadores, eles trouxeram ganhos imensos para dentro da área da educação, de nós conseguirmos enxergar o desenvolvimento das nossas crianças até elas se tornarem adultas. Então, isso para mim é muito salutar. Para mim, isso aí é muito importante, porque eu consigo enxergar esse desenvolvimento. De tanto estudar, por exemplo, eu gosto mais de Vygotsky, de tanto estudar Vygotsky, essa questão da gente sair daquele conhecimento real, que o aluno já tem, que ele já conhece, que ele já aprendeu, e levar ele para o conhecimento potencial, aquilo que ele pode aprender, aquilo que ele pode desenvolver, aquilo que a gente pode estar ali incitando no aluno para ele progredir.
Isso para mim é legal, muito legal, é fundamental. Agora, é claro que nós precisamos olhar essa questão de posso passar o aluno de qualquer jeito? O aluno não aprendeu, ele tem direito a avançar, e isso é uma questão muito polêmica, né? E tem coisas que eu acho até que a gente poderia sim, porque existem janelas e quando é uma janela pequena que esse aluno deixou de desenvolver, deixa ele passar para que ele possa desenvolver mais lá na frente. Mas quando são várias janelas que ele não conseguiu fechar, quando são vários conhecimentos que ele não conseguiu aprender, o que fazer? Aí eu já não concordo em passar este aluno de ano. Eu já não concordo. Mas como a gente está dentro de um sistema escolar conduzido pelo MEC, nós temos que engolir a seco e mandar em frente. Porém, nós precisamos fazer essa análise. E essa análise não pode ser feita de qualquer jeito. Nós temos que olhar a lei, nós temos que olhar essa BNCC mais de pertinho, nós temos que reorganizar esse conhecimento na nossa cabeça, para que a gente possa puxar essa discussão também aí por dentro das nossas academias. Gente, ainda estudando, né, ainda olhando, me veio uma outra polêmica, né, que também já mexeu comigo e eu estou gravando e vou dar continuidade no mesmo vídeo, que é a questão da profissão professor. Depois da fala do presidente, dele nos dizer que ninguém mais quer ser professor nesse país, isso também já trouxe aqui um novo pensamento, já borbulhou aqui na minha cabeça. Eu digo, agora eu vou fazer também um vídeo. Então vamos a esse tema também. Estava assistindo uma aula aqui no meu notebook e me deparei numa delas, na verdade, em mais de uma delas, né, sobre a questão da nossa desvalorização enquanto professor. É claro que esses temas são extremamente polêmicos e nós precisamos ter um olhar, além de um olhar crítico sobre o tema, nós temos que ter um olhar cuidadoso ao falar sobre isso, né? Uma das falas do nosso presidente aí, que está muito recorrente pela internet, onde ele coloca, né, que hoje ninguém mais quer ser professor. Isso não deixa de ser uma verdade. Dentre os filhos dos meus amigos, eu fico indagando, né, o que vai ser. Diz para ser professor, que professor é muito legal, né? Nem pensar meu filho ser professor, nem pensar que meu filho vai fazer pedagogia, nem pensar que meu filho vai fazer alguma disciplina, né? Uma filha de uma amiga minha fez história, nossa, ela ficou frustrada porque a filha dela fez história, que ela não queria que a filha dela fosse professora. A gente sabe dessa desvalorização do professor, a gente sabe que o professor tem que estar muitas vezes na rua apanhando de polícia, pegando pimenta, spray de pimenta na cara, isso é muito polêmico, né? E aí o nosso presidente traz essa fala e desencadeia aí uma série de situações e de fala de professores pela internet. Com muita propriedade os professores estão falando, porque realmente, se a pesquisa que está sendo realizada for levada a sério, até 2040, não vamos mais ter tantos professores assim pelas nossas escolas. E o que fazer com essa desvalorização? Então nós precisamos abrir esse debate, isso é um debate que urge, né, de nós discutirmos para a gente entender por que nós estamos ficando realmente numa sociedade sem professor. E é até piegas falar, o professor, se não tiver professor, não tem advogado, se não tiver professor, não tem médico, se não tiver professor, não tem engenheiro, se não tiver professor, não tem as diversas profissões. E é verdade, se nós formos pensar nisso, a profissão professor vai sumir realmente, porque essa desvalorização, achar que um salário base de 4 mil, pronto, resolve a vida do professor, o professor tem que ficar calado, tem que aceitar, porque é um salário maravilhoso, não é assim que funciona. A gente sabe do trabalho que nós temos dentro de uma sala de aula, principalmente aqueles professores de disciplina que precisam sair de uma escola e ir para outra, sair da outra e ir para uma outra escola muitas vezes, para poder ele conseguir chegar nessa base salarial. Isso não é simples, não, isso não é fácil. E a gente sabe que isso acontece. Bom, e é uma polêmica que está aí. E nós precisamos, sim, trazer isso para a discussão, trazer isso para as nossas academias, trazer isso para a nossa sociedade, para que a gente possa discutir que valorização é essa ou desvalorização é essa que o professor está tendo dentro do seu campo de trabalho. E é claro que muitos estão frustrados, muitos professores estão tomando um novo caminho. Eu conheço professores que já estão estudando outras graduações porque eles querem sair desse campo da educação e a gente entende todo esse processo.
porque é um processo, além de ser um processo cansativo dentro do campo do nosso trabalho, é um processo desgastante nós estarmos nas ruas discutindo a nossa valorização. Porque essa valorização ela já deveria existir há muito tempo, mas a gente continua lutando pela nossa valorização. E isso não é legal. Apesar de eu amar o campo da educação, eu amo mesmo ser professora, mas eu sei o quanto isso é desgastante, eu sei o quanto isso dá trabalho para todos nós professores. Mas quando isso não acontece, a gente precisa discutir. Então, essas discussões que estão aí na internet, nós precisamos, nós professores, também ampliar esse debate. Só que é aquilo, né? Nós estamos tão cansados dessa luta, dessa desvalorização que acontece no nosso campo, dessa não motivação que nos dão para que a gente possa estar apenas numa escola, trabalhando. Vieram as escolas de tempo integral e no ensino médio, e eu posso dizer isso com propriedade, por estar dentro de uma escola de tempo integral ensino médio, que é uma loucura, gente. São esses caminhos, esses itinerários, né, que nossos alunos precisam se inscrever para fazer o itinerário, deixa os professores um tanto quanto malucos. O professor está só numa escola, ok? Tem ali um salário que ele está recebendo muito legal, ok? Isso a gente nem discute. Mas só que essa questão de jogar o aluno no tempo integral e botar essa responsabilidade totalmente em cima do professor, a gente também precisa rever isso. O professor, ele não é um super-herói não, para estar na escola durante 8 horas e tá dando conta de um itinerário aqui, outro itinerário ali, além da disciplina dele. Então, a gente também precisa olhar isso com muito carinho. A gente tá lá para fazer o nosso trabalho e temos professores extremamente competentes e fazendo o seu melhor. Mas isso também traz um cansaço muito grande para o professor. E não é simples, é um novo modelo de ensino que é complexo e nós precisamos tomar esse cuidado aí também, né? Mas tá aí, tá na discussão, tá no campo e a gente precisa rever tudo isso, porque entender essa valorização do professor, esse novo ensino médio que está aí, a polêmica de se acelera ou não o aluno dentro da escola, não é uma coisa que o MEC tem que estar discutindo lá em cima e depois jogar numa BNCC, depois jogar numa lei, depois jogar e dizer, olha, professor, é isso aqui que vocês vão fazer, como se nós não entendêssemos o campo da educação. Tem que chamar a sociedade, sim, tem que chamar os professores, tem que chamar para uma discussão mais ampliada. É assim que deve funcionar a educação, é assim que deve funcionar a valorização do professor, e não da forma como está sendo colocada. Essa é apenas a minha humilde opinião. E se você pensa diferente, já deixa aqui inscrito. Como é que você está pensando esse processo? Como é que você pensa esse processo todo? É muito importante que você dê a sua opinião. E é isso, queridos. Eu fico por aqui. Gratidão por estarmos juntos novamente. Não saia deste canal sem antes se inscrever, curtir, compartilhar. E até o nosso próximo vídeo.